Salve, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Stormer na área, chegando para fazer mais um vídeo com vocês. Dessa vez um vídeo que tem como objetivo ser um vídeo de orientação sobre um sistema operacional que pode ser trabalhado em day trade, swing trade ou até mesmo em position. Um sistema operacional bastante objetivo, bem focado e que vai permitir aos amigos ter realmente resultados que vão ser interessantes no meu entendimento. Vamos falar, esse sistema operacional ele pode ser trabalhado mercado de criptos, mercados americanos ou mesmo mercado brasileiro. Então eu vou apresentar todos os conceitos desse sistema para que vocês consigam capturar ele melhor. Se ficarem com dúvidas, vocês podem colocar na área de comentários, que aí quando eu voltar das minhas férias, lá pelo dia 6, 7 de janeiro, a gente fala sobre eles novamente. Então esse é um sistema operacional que vai utilizar basicamente uma única ferramenta. Price Action, ou seja, o movimento dos preços. Tá? No meu entendimento, não existe realmente nenhuma ferramenta tão poderosa quanto o movimento dos preços para que a gente consiga realmente definir qual é o movimento que nós vamos trabalhar e o que nós vamos estar fazendo. Então, este vídeo também é um vídeo que começa desde o básico até chegar num nível mais moderado de compreensão de mercado. Uma dúvida que muitas pessoas têm é: eu devo comprar ou devo vender um determinado movimento? Especificamente, isso é frequente dentro do day trade. No day trade, muitas vezes a pessoa fica perdida e, estando perdida, ela acaba realmente sem saber bem o que fazer, comprando, vendendo. Bom, a primeira coisa que tem que ser feita naturalmente é a gente conseguir então definir se nós vamos querer operar comprados ou se nós vamos querer operar vendidos. Eu vou colocar aqui um gráfico, vamos pegar um gráfico do próprio índice futuro em si, colocar ele aqui na tela, e daí a gente consegue ver o gráfico do índice futuro diário. Alguns de vocês vão achar estranho que eu estou operando aqui com barras, mas este é meu gráfico preferido de fato, eu prefiro mais barras até mesmo do que candlesticks. Tá? Eu acho que é muito mais simples de desenhar os padrões e mesmo as movimentações dentro de um gráfico de barras do que no gráfico de candlesticks. É indiferente, tá? Mas da forma como eu leio, eu considero mais simples. Então vejam aqui resumidamente falando, só para recapitular aqui com vocês, esta barrinha que está aqui deste lado é a abertura do dia. Então aqui fica sendo a abertura do dia. A barrinha que aponta para o lado esquerdo. A barrinha que aponta para o lado direito é o fechamento do dia. Então esse está se demonstrando ser um dia de fechamento em alta. Muito bem. Aqui, abriu aqui, fechou aqui, um dia de baixa. Abriu aqui, fechou aqui, um dia de alta. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai querer entender quando a gente vai operar dentro do mercado é basicamente se nós vamos querer operar comprados ou se nós vamos querer operar vendidos. Esta é a primeira pergunta que nós precisamos responder. Talvez ela seja mais imediata e mais instantânea. Vou colocar aqui um gráfico de 60 minutos só para facilitar a nossa visualização. E eu colocando aqui, só para que talvez vocês não fiquem muito chocados, eu vou colocar aqui o gráfico em barras. Normalmente para mim tanto faz. Eu acho o gráfico... eu vou colocar o gráfico em candlesticks. Normalmente para mim tanto faz. Eu acho o gráfico em barras melhor, como eu já mencionei para vocês. Mas como vocês estão mais acostumados com candlesticks, eu vou colocar aqui o candlesticks. Muito bem. Então a primeira definição é: qual é a direção dos preços? E aqui a gente vê que a direção dos preços, nesse caso, ela é resumidamente uma direção para baixo. Tá? Por quê? Porque nós conseguimos perceber aqui nitidamente que o mercado vem trabalhando dentro de um cenário em que vem fazendo topo, fundo, topo mais alto, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Então a gente vem dentro de uma sequência de topos e fundos em queda nos 60 minutos. Isso é um ponto pacífico. Tá? Muito bem. Olhando isso e entendendo isso então dessa maneira, o que um trader imediatamente já percebe? Bom, se eu estou dentro de um cenário de topos e fundos descendentes e dentro desse cenário de topos e fundos descendentes, eu estou então pensando em fazer vendas ou compras? Vou me concentrar em fazer apenas vendas. Se eu estou com topos e fundos ascendentes, eu vou me preocupar apenas em ponto de compras. Então, eu vou procurar por sinais de compras. Ok. Então,
o simples fato de olhar o movimento dos preços já nos indica qual a direção que a gente tem que estar operando. Neste caso, neste gráfico de 60 minutos, teremos que estar pensando apenas em fazer movimentações de venda. Muito bem. Mas quando que muda esse cenário, Stover? Bom, o cenário muda especificamente quando nós temos uma... Então aqui a gente tem uma estrutura de baixa, como esta. Enquanto a gente não perder esse fundo, este topo aqui não está validado. Ele só vai ser validado quando a gente perder esse fundo. No momento que a gente perde esse fundo, este topo aqui não pode mais ser rompido. Se ele for rompido, nós saímos da tendência de baixa e passamos a pensar em operações de compra. Então, este topo aqui, ó, ele só vai ser realmente considerado um topo que não pode ser rompido para reversão de tendência quando nós perdermos esse fundo. Então, se nós rompermos este topo nos próximos movimentos, nós viramos para um cenário comprador. Enquanto isso não acontecer, nós temos que procurar por sinais de venda. A mesma coisa acontece dentro de uma tendência de alta. Então, se você tem topos e fundos ascendentes, este fundo que está aqui marcado, enquanto nós não superarmos o topo anterior, ele não é considerado um fundo de reversão de tendência. Ele só será quando rompermos essa máxima, e daí a partir do momento que romper esse ponto, este fundo aqui não pode ser mais perdido. Se perder esse fundo, nós vamos estar revertendo a mudança, vamos estar quebrando a estrutura e transformando a estrutura que era uma estrutura de alta em uma estrutura de baixa, e nós vamos começar a procurar por sinais de venda no futuro. Ok. Então, eu acho que definir a direção do mercado é relativamente simples, porque a gente olha qual que é a direção dos nossos olhos. Se é uma direção para baixo, nós estamos procurando por sinais de venda. Se é uma direção para cima, estamos procurando por sinais de compra. Mas vocês podem perguntar, ok, mas eu vou perguntar, vou comprar em que momento? Ou vou vender em que momento? Bom, para que eu possa abordar esse tema de onde vender e onde comprar, eu preciso que vocês entendam perfeitamente o que recebe o nome de oferta e demanda. Oferta e demanda. O mercado funciona basicamente em cima de oferta e demanda. Quando a gente tem pouca oferta e muita demanda, os preços sobem. Quando a gente tem muita oferta e pouca demanda, os preços caem. Muito bem. Então, entendido esse conceito, se nós estamos dentro de uma movimentação que é uma movimentação de alta, em que a gente vê o rompimento deste topo anterior aqui acontecendo, então nós imediatamente sabemos que teremos mais adiante uma região de procura pelo ativo. Imagina que tu tem um carro que tu comprou a 30 mil reais, 50 mil reais, e o preço dispara, vai para 90 mil. Quando acontecer um próximo recuo, se acontecer um próximo recuo, tu vai querer comprar aquele carro, certo? Certo. Então aqui, nesta região, nós teremos uma área de demanda, procura de compra. Tudo bem, entendi. Mas onde estará esta área de demanda? Em que ponto? Em que preço? Em que situação? Bom, existem duas maneiras de fazer isso basicamente. Durante esse ciclo de alta, durante esta perna de alta, é possível que nós tenhamos tido alguma congestão nessa regiãozinha aqui, alguns dias laterais, alguns candles laterais, e esses candles laterais formaram uma congestão. Essa área de congestão vai ser claramente uma zona de demanda que está pensando em comprar. O outro ponto específico é, você pode colocar aqui uma retração de 2/3 do movimento prévio, e esta região em azul também vai ser uma região de demanda, uma região que você vai procurar por compras. Aqui na ponta da venda, então, nós estamos nesse momento aqui vendo que o mercado vem recuando dentro de um gráfico de 60 minutos e, portanto, estabelecendo um cenário mais de venda do que de compra. Então, nós podemos imediatamente olhar aqui, durante esta perna de baixa que está acontecendo aqui, que aqui a gente tem uma congestão. Está vendo essa congestão? Muito bem. Esta última barra preta, antes de iniciar um sério movimento de queda que foi este, ela é a nossa região de suprimento, oferta. Aqui vai ter muita gente pensando em vender. O que significa que um repique até esta região
permite ao sujeito fazer uma venda. Então aqui é uma zona sensata de se operar vendido, porque você está operando dentro de uma tendência de baixa, o término de um repique numa tendência de baixa. Então repicou, você vai vender. Tá, entendi. Se eu vender aqui então, Alexandre, na perda mínima desse candle que entrou na zona de suprimento, na zona de oferta, o meu stop ficaria acima dessa máxima e meu alvo seria no mínimo esta mínima. Pronto. Nós já temos uma relação risco-benefício em que eu estou buscando quase 1.000 pontos para um stop de 380 pontos. Então este é um trade feito em cima de um gráfico de 60 minutos? Sim. Mas isso poderia ser feito em outros períodos operacionais, seguindo os mesmos princípios, os mesmos conceitos, as mesmas ideias. Então, basicamente, para que a gente possa operar esse sistema operacional, a primeira coisa é estabelecer qual a estrutura do mercado. Ela é de compra ou ela é de venda? Depois disso, esperar entrar na zona de suprimento, se for para vender, ou demanda, se for para comprar. Muito bem. Vamos fazer vários e vários exemplos, exercícios para que isso fique bem claro de como é que isso é feito. E por que isso é interessante? Porque teu stop é curto e teu alvo é longo. Então aqui nós estamos vendo a situação no índice futuro. Vamos pegar o dólar futuro aqui. Dólar futuro. Se a gente coloca o dólar futuro nessa situação, também dentro de um gráfico de 60 minutos, eu vou apagar todos os estudos aqui. E a gente consegue ver que aqui, ó, até este momento, o dólar futuro vinha trabalhando em topo, fundo. Topo, quando perde esse fundo, faz um novo fundo. E vejam que aqui ele faz um movimento forte de alta. Aqui ele faz um fundo mais alto que o prévio. E quando ele rompe aqui, ele reverte para um sinal de compra, para uma estrutura de compra. O que significa que todo e qualquer movimento de recuo que aconteça, o cara tem que estar pensando em comprar. Vejam que nessa situação aqui, nós estamos vendo que nós estamos dentro de um cenário comprador. E vejam que aqui, por enquanto, nós não fizemos um topo. Não fizemos nenhum candle com a máxima mais baixa que a máxima do candle anterior até agora. Ainda não. Agora é o primeiro candle que faz uma máxima mais baixa que a máxima do candle anterior. Então a gente inicia uma correção. Muito bem. Onde que a gente tem uma congestão aqui deste lado? Bom, a gente tem uma congestão imediatamente aqui nessa região. Poderíamos dizer então que esta área que aqui está, marcada por esta última barra branca antes de uma alta mais intensa, poderíamos talvez até colocar esta barra aqui, certo? É a zona em que, ao mercado entrar nessa região, poderíamos ter algum comprador defendendo. O que o mercado faz? O mercado vem, entra na região. Entrou nesta região? Entrou. Então, você já considera uma entrada nesta ruptura, com seu stop ficando abaixo desta mínima, com seu alvo sendo no mínimo o topo anterior. Não deu a compra ainda, formou-se agora 1, 2, 3 de compra, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. A entrada ele é confirmada, a compra ela acontece nos 60 minutos, o stop está aqui embaixo, o alvo está aqui em cima. Novamente, aqui a gente está com o stop de 67 pontos para um alvo de 99 pontos. É importante que a relação risco-benefício ela seja favorável. Quando chega no topo anterior, entrega o trade. Acaba o trade. O que é uma relação risco-benefício favorável? Bom, aqui eu estou trabalhando basicamente com um alvo de 100 pontos para um stop de 66 pontos. O que significa que, mesmo que eu tenha 50% de acerto, se eu mantiver exatamente essa forma de trabalhar, eu terei lucratividade, eu terei rentabilidade. Com 50% de acerto, talvez até com 40% de acerto, eu consigo ainda me manter rentável. Então, esta forma de trabalhar pode ser operada e pode ser trabalhada em qualquer sistema operacional, em qualquer time frame, em qualquer ativo. Agora, percebe? Isso não vai funcionar sempre. Não existe nada que funcione sempre, porque em alguns momentos o mercado reverte. Como nós rompemos este topo, qual seria o fundo necessário para provar que o mercado reverteu? A perda desse fundo me diria, eu estou mudando de tendência. Bom, a gente faz isso. Veja que por enquanto não perdemos o fundo ainda. Este novo recuo aqui, ele vai aproximar o preço do quê?
de uma zona de demanda. Essa zona de demanda está exatamente nessa barra branca que aqui está, antes do forte ciclo de alta. A aproximação dessa região é mais uma zona de demanda. O mercado toca essa região. Tu começa a procurar por sinais de compra. Sinais de compra que seria, no caso, a ruptura da máxima desse candle. No próximo candle, não deu entrada ainda, tu puxa a tua entrada para cá. No próximo candle, não deu entrada ainda, não rompeu. No próximo candle, não deu entrada ainda, tu poderia puxar a tua entrada para cá sim. Tem que esperar que rompa a máxima do candle que entrou na região. Ainda não, agora entrou. Pronto. Toma a posição, coloca seu stop abaixo dessa mínima aqui e aí trabalharia o alvo exatamente nessa região de topo anterior. Novamente, uma relação de alvo muito maior do que o nosso risco, no caso 2-1, no caso. O mercado segue e aqui você é estopado. Veja que o mercado vem, perde esse fundo, levou um stop. Não tem absolutamente nenhum problema. Agora veja que o mercado muda a sua estrutura para uma estrutura de baixa e opera numa estrutura de baixa. Esse repique que acontece aqui, ele é uma aproximação de uma zona de venda, o que significa que se o dólar viesse a perder essa mínima, nós bateríamos na venda de novo. Se ele romper esse topo, ele vai estar revertendo a baixa para uma alta. E é o que acaba acontecendo em seguida. É o que acaba acontecendo no seguinte, a gente rompe o topo, saímos da nossa tendência de baixa que havia sido feita aqui, sim, a interpretação é que aqui estava mudando a estrutura, e aqui volta para uma estrutura de alta, o que significa que qualquer recuo que aconteça aproximando-se dessa região aqui, o cara tem que estar procurando por compras, o mercado começa a recuar, está nesse momento terminando o nosso candle exatamente aqui, não permitindo tomar nenhuma movimentação nesse instante agora. Essa forma de trabalhar é uma forma dinâmica. É uma forma que o cara não tem que ficar ofendido porque o mercado estopou ele. Ele não tem que ficar chateado porque o mercado tirou ele do trade ou não. Não. O mercado de tempos em tempos vai mudar a sua estrutura. Vamos olhar aqui a Zero no gráfico de 240 minutos. Vejam que aqui a Zero ela vinha operando basicamente com topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então aqui nós estamos vendo basicamente que até este momento era uma estrutura de baixa. Quando o mercado consegue com esse movimento aqui cortar esse topo anterior, virou uma estrutura de alta. O que significa que o próximo recuo tem que estar pensando em comprar. E esse próximo recuo ele vem exatamente até a nossa região de 2/3. Então a compra de um trader que está trabalhando por esse sistema aqui aconteceria nesta ruptura aqui. Veja que o stop dele é muito curto e o alvo dele justamente o topo anterior que está aqui. E agora estamos fazendo um novo recuo. Este novo recuo, como nós estamos olhando, ele acontece dentro de uma estrutura de alta. Como ele está dentro de uma estrutura de alta, o que um trader aqui está pensando em fazer? Onde é que está a zona de demanda? Onde é que está a zona em que vai ter comprador? E aqui é a zona de demanda. Ele também poderia colocar a zona de demanda no recuo de 2/3. Então, toda esta região daqui até aqui é a zona em que eu procuraria por compras em Zero, no gráfico de 240 minutos. Então, esta região ela fica achoreada em branco e eu tenho a entrada tocando na região agora acontecendo. Acabou de tocar. O que significa que se nas próximas horas o mercado viesse a romper essa máxima, eu teria uma compra, colocaria meu stop abaixo da mínima e meu alvo no mínimo no topo anterior, para trabalhar justamente essa distância daqui. Porque eu estou trabalhando isso dentro de um conceito de alta. Veja que durante esse ciclo, então, durante o movimento de alta, a compra desse recuo foi uma ótima entrada. Durante esse movimento de alta, a compra desse recuo foi uma ótima entrada. Durante esse movimento de alta, a compra desse recuo foi uma ótima entrada. Comprar os recuos de tendências de alta. Isso pode ser feito em qualquer time frame. Vamos colocar isso dentro de um gráfico semanal. Veja que o gráfico semanal sempre é muito mais simples de ser lido, de ser entendido. E, portanto, mais eficiente no meu entendimento da maior parte das pessoas. Aqui é o BTC, no caso. Que tipo de tendência o BTC está fazendo no gráfico semanal? Bom, a gente consegue perceber nitidamente que isso aqui é topo, fundo.
topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, vindo até aqui, compra, rompendo aqui, topo mais alto. Então, onde é que nós adoraríamos comprar BTC? Bom, se a gente definir isso aqui como nosso topo no semanal de BTC, nós gostaríamos de ver o BTC recuando pelo menos até a região de 2/3, o que seria uma aproximação desta área que aqui está, em 64 mil, 60 mil dólares. Não acho que vai acontecer, honestamente. Mas se chegar nessa região, é um ponto que eu estaria procurando por compras. Um pouquinho acima disso, a gente tem uma pequena congestão, uma tímida congestão aqui que aparece melhor num gráfico de candlesticks para quem está acostumado com candlesticks, que aqui está, que é esta congestãozinha aqui. Então aqui também é uma zona em que eu procurei por sérias compras em BTC, em torno de 73 mil dólares. Quando tu entra no diário, olha que bonito. O diário aqui fica muito nítido na medida em que você imagina o seguinte: qual é a zona de preço que, se for perdida, vai mudar a estrutura de alta do BTC para uma estrutura de baixa? Bom, para nós fica muito claro que se a gente perder esse fundo aqui, nós estaremos revertendo a estrutura que era uma estrutura de topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, mais baixo que o anterior, vai perder isso daqui e vai naturalmente, eu vou procurar daí por vendas nas zonas de suprimento. Vendas na zona de suprimento. Mas isso somente na perda de 91.920 dólares. O fato é que quando tu olha o mercado dessa maneira, fica muito mais simples entender a dinâmica toda do mercado. A gente olha aqui, por exemplo, o BTC nesse momento. O BTC nesse momento tem uma dinâmica de baixa. Essa dinâmica de baixa, a gente está vendo isso, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, oi, topo, fundo, topo, fundo. Aí aqui faz o quê? Topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo no mesmo nível, topo mais alto, fundo aqui, perdendo essa região, retomamos de estrutura de baixa dentro do BTC contra dólar Tether, e nós vamos esperar qualquer aproximação de zona de demanda para fazer, zona de suprimento para fazer novas vendas. Então a gente opera vendido nessa situação quando o mercado está fazendo esse cenário. Claro que aqui é 12 minutos, e 12 minutos sempre é bem mais perigoso, especialmente para o mercado de criptos. Normalmente os time frames mais curtos que eu entro no mercado de criptos são de 120, no máximo 240 minutos. Não entro muito abaixo disso pela alta volatilidade que eles apresentam. Mas olhando aqui essa situação e vendo isso, fica bastante nítido para mim que se a gente perde essa região de 95, 215, nós vamos buscar essa região aqui e eu vou esperar daí para fazer isto e fazer uma venda neste ponto para realmente buscar essa região que aqui está. Vantagem desse sistema: como mencionei, pode ser utilizado em qualquer tipo de ativo. Segundo, é muito simples, não há uma necessidade de grande quantidade de indicadores. Terceiro aspecto, permite ter uma relação risco-benefício muito boa. Não vamos acertar todos os trades, na verdade, a gente vai acertar em torno de 60%, 55%, 50% dos nossos trades, mas nossa relação risco-benefício é favorável, o que nos permite bons resultados. Isto é o resumo de price action da vida de uma pessoa. Comprar suportes em tendências de alta, vender resistências de tendências de baixa. Pensem sobre isso. Pode ser este o melhor sistema operacional para vocês trabalharem o ano de 2025. Grande abraço. Não se esqueça de deixar um like. Nos vemos no ano que vem.